E aí, pessoal, aqui é o JP e a gente vai fazer exercícios agora da apostila Eleva para o primeiro ano do ensino médio. São exercícios de Química 2, apostila 2, capítulo 7. Esse capítulo se refere ao conteúdo equação geral e transformações gasosas, gráficos, ok? O primeiro exercício que a gente vai fazer é o exercício do grupo dos contextualizados, número 6. Ele fala o seguinte: recentemente, 3 brasileiros atingiram o cume do Monte Everest. Todos usavam um suprimento extra de oxigênio. Se durante a escalada um deles tivesse enchido um balão flexível com certa quantidade de O2, a uma temperatura de menos 48 graus Celsius, 225 Kelvin, a uma pressão de 30 kPa, e o balão atingisse um volume de 2,5 litros, o volume do mesmo balão, contendo a mesma quantidade de oxigênio, próximo ao nível do mar, a 100 kPa e a 27 graus Celsius, 300 Kelvin, seria. Vamos lá, tem várias informações aqui, temos que tomar cuidado. Primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é que ele fala da mesma quantidade de oxigênio. Assim, eu tenho inicial e final. Não mexi na quantidade de oxigênio, ou seja, vai dar para a gente usar aquela fórmula da equação geral. Vamos tirar os dados iniciais e finais. Ele fala aqui no início que eu tenho uma temperatura de menos 48 graus Celsius. Ele já me deu em Kelvin, olha que bonzinho que ele é. Lembra que eu não posso usar em Celsius. Me deu uma pressão, não importa aqui a unidade da pressão, desde que depois eu use a mesma unidade. E me deu um volume, 2,5. Então, e aqui no final, o que ele me deu? Pressão final, temperatura final. Ele pergunta o volume. Vamos lá, pegando aqui os dados, ó. Volume inicial 2,5, temperatura inicial 225 Kelvin, pressão inicial 30 kPa. Isso lá onde ele encheu, no Monte Everest. Ele me pergunta qual seria o volume desse mesmo balão agora nessas condições. Volume eu não sei, numa temperatura de 300 Kelvin e numa pressão de 100 kPa. Perceba, volume aqui em litro, a resposta também vai sair em litro. Temperatura Kelvin, Kelvin, tá ok? Pressão quilopascal, quilopascal, também está em ordem. Agora é só a gente jogar na fórmula do PVT, Povotó. Substituindo os valores que eu achei, tenho aqui. O que eu posso fazer? Dá para simplificar, olha só. 2 zeros aqui, 2 zeros aqui, simplifiquei. Rearranjando isso, eu só tenho aqui um 3 que está dividindo, passa multiplicando. Chego nesse valor, resolvendo a conta, chego aqui em 1 litro, ok? 1 litro porque o volume está na mesma unidade do volume inicial. Resposta correta aqui, alternativa B, ok? Próximo exercício, vamos lá. Exercício agora número 7, também dos contextualizados. Da Unicamp, ele fala assim, ó. A partir de dados enviados de Vênus por sondas espaciais norte-americanas e soviéticas, pode-se considerar que em certos pontos da superfície desse planeta, a temperatura é de 327 graus Celsius e a pressão atmosférica é de 100 atm. Sabendo-se que na superfície da Terra o volume molar de um gás ideal é de 24,6 litros a 27 graus Celsius e 1 atm, qual seria o valor desse volume nos pontos de Vênus? Vamos lá, cuidado aqui. Olha só, o que eu tenho para analisar aqui? Tenho aqui que o volume molar é esse 24,6 nessa temperatura 27 graus Celsius a 1 atm, isso na Terra. O que ele me dá aqui de Vênus? Ele me dá a temperatura de Vênus, a pressão de Vênus e pede qual o volume em Vênus. Início, dados da Terra, 24,6 litros. Temperatura, já transformei em Kelvin, lembra que eu somo 273. Pressão, 1. Em Vênus agora, não sei o volume. Temperatura, já transformei, dá 600 Kelvin. Pressão, 100 atm. Vamos lá, agora, PVT, Povotó. Substituindo os valores, tenho aqui. Tenho esses valores aqui na fórmula. Posso simplificar, por exemplo, cortando zeros de um lado e os zeros do outro, ok? Rearranjando isso, o que eu vou ter? Eu vou ter simplesmente, perceba que eu também simplifiquei aqui, ó, o 3 com o 6, sobrou 2 desse lado, por isso que apareceu esse 2 aqui. Tenho esse valor, resolvendo isso, chego no valor de 0,492 litros.
Aqui ele não me pediu uma unidade em específico, mas como o valor aqui inicial está em litros, a resposta também final vai estar em litros. Volume em Vênus seria 0,492 litros, certo? Então perceba a diferença aí. Olha o tamanho de um balão na Terra, e nessas outras condições, qual seria o volume desse balão em outro planeta. Faremos agora o exercício número 13, ok? A figura mostra dois balões interligados por uma torneira. A interligação tem volume desprezível e no balão 1 a pressão é de 3 atm. Abrindo-se a torneira e mantendo a temperatura constante, a pressão final do sistema será de... Cuidado aqui, tá? Temos uma pegadinha. Por quê? Olha só, eu tenho gás aqui, 5 litros de gás, nessa pressão de 3 atm. Aqui eu tenho vácuo, ou seja, eu não tenho nada. E ele fala para eu não considerar esse volume pequenininho, ou seja, eu considero só esse volume e só esse outro volume. Atenção, ele fala pressão 3 atm e eu tenho temperatura constante. Isso daqui é uma transformação isotérmica. Vamos pegar os dados. Ele pergunta aqui a pressão final, ok? Volume inicial, 5 litros, tá aqui. Temperatura inicial não sei, vou deixar como TI, porque ele não me deu. Não tem problema. Pressão inicial, 3 atm, foi o que ele falou. Agora, cuidado. O volume final não é 7 litros. Na hora que eu abro aqui, lembra que o gás ele não passa inteirinho para cá. Ele vai se espalhar e tomar a forma do recipiente. O recipiente vai ser essas duas partes aqui. Assim, o volume do gás também vai ser tudo isso. O volume final são 12 litros e não 7. Por quê? 5 mais 7. Total 12 litros. Temperatura final não sei, deixei como TO, T0. E pressão final eu quero descobrir. Jogando na fórmula, PVT, Povotó. Como a temperatura é constante, eu posso já cortar, ok? Ó, substituir aqui os valores, cortei temperatura. Fica 3 vezes 5, 15. 12 está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, 15 por 12, pressão final 1,25. Ok? Alternativa A. Agora nós faremos o exercício de aprofundamento número 16. Ok? Ele fala assim: um sistema fechado contendo um gás ideal no estado 1 sofre as transformações alfa e beta conforme indicado na figura abaixo. Então tá aqui, ó. Tenho pressão, volume e temperatura em 1, em 2 e em 3. Ele fala assim: sabendo que a transformação alfa é isotérmica e a beta isobárica, indique o gráfico que representa os 3 estados do sistema. Então, ó, fundamental, é graças a isso que a gente vai resolver esse exercício. Aqui a gente tem que analisar gráfico a gráfico, ver qual que é o gráfico que se encaixa nessa descrição. Então, vamos lá. Primeiro caso aqui, vamos letra A. Olha só, ele fala aqui, pressão 1, tem o volume 1 e temperatura 1. Lembra que T1 é o que está aqui, ó. É o que está nesse valor. Ele fala que de 1 para 2, a transformação é isotérmica, ok? Assim, sendo isotérmico, o que vai acontecer? Tem que estar no mesmo valor, tá certo? Olha só, observa aqui, ó. De 1 a, cuidado, 1 para 2, olha só. 1 para 2 isotérmica, eu estou mudando a temperatura, porque eu não continuo na mesma isoterma. Assim, essa daqui está errada, ok? Porque eu mexi na temperatura de 1 para 2. Agora a gente vai analisar aqui o gráfico em B. Ele fala assim, ó, de 1 para 2 isotérmica, tá certo, ok? Agora de 2 para 3 é isobárica. Sendo isobárica, a pressão não pode mudar. De 2 para 3, em 2 a pressão é P2, em 3 a pressão é P3. Mudou a pressão, tá errado aqui. Assim, essa daqui não pode ser também. Agora a alternativa C, vamos analisar aqui. Em C, de 1 para 2 é isotérmica, realmente, tá aqui ó, na mesma isoterma. De 2 para 3 é isobárica, ou seja, a pressão é a mesma. Olha aqui no gráfico, não é pressão por volume? No mesmo ponto aqui, ó, eu desço, os dois caem em P2. Está correto. Então, ó, isotérmica está aqui. E a isobárica está exatamente aqui.
Assim, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos analisar as outras duas que restaram para saber por que elas não são. Letra D, ele fala de 1 para 2, isotérmica. Ok. De 2 para 3, isobárica. Não acontece, ó. Pressão é diferente aqui, ó. Então, essa está errada também. Letra E, de 1 para 2, isotérmica. De 2 para 3, isobárica. Não observo isso, tá aqui, ó. Assim, a alternativa correta é, de fato, a letra C, ok? Por fim, faremos agora o exercício número 17 do aprofundamento, também da Unicamp. Uma garrafa de 1,5 litro indeformável e seca foi fechada por uma tampa plástica. A pressão ambiente era de 1 atmosfera e a temperatura de 27 graus Celsius. Em seguida, essa garrafa foi colocada ao sol. Após certo tempo, a temperatura em seu interior subiu para 57 graus Celsius e a tampa foi arremessada pelo efeito da pressão interna. Letra A. Qual era a pressão interior da garrafa no instante imediatamente anterior à expulsão da tampa plástica? Então, ó, eu tenho uma condição antes de colocar no sol, depois de colocar no sol. Vamos analisar aqui, ó. Primeira coisa, ele fala que o volume dela é 1,5 litro e ela é indeformável. Entenda que indeformável, ou seja, não muda a forma dela, consequentemente não muda o volume. No começo eu tenho 1,5 litro, 1 atmosfera, temperatura de 27 graus Celsius. Agora, no final, ele fala que eu coloco no sol, chego nessa temperatura. Como ela é indeformável, o volume continua o mesmo. Eu preciso descobrir a pressão antes dela explodir. Então, ele quer a pressão anterior à expulsão da tampa. Vamos lá. Volume inicial, 1,5. Temperatura inicial, 27 graus Celsius. Transformei para Kelvin. Pressão inicial, 1 atm. Volume final, 1,5, já que é indeformável. Temperatura final, 57 graus Celsius, que dá 330 Kelvin. Pressão final, não sei. Dividir, Povotó. Substituindo os valores, tenho aqui esse valor. Como eu tenho 1,5 dos dois lados, posso cortar. Se eu não quisesse colocar 1,5 aqui, nem aqui, eu poderia deixar como VI e V0 e depois cortar, já que são o mesmo valor, tá bom? Bom, sobrando aqui para mim, então o 330 está dividindo, passa multiplicando, fica aqui em cima. 330 por 300, pressão final 1,1 atm, ok? Então, a questão A, parte A, é igual a 1,1 atm. Agora, letra B. Qual a pressão no interior da garrafa após a saída da tampa? Lembra que eu expliquei na aula para vocês? Por que, por exemplo, no caso do avião, por que você é expelido para fora do avião? Justamente porque a pressão de dentro é maior que a pressão de fora. Então, olha só, pressão de dentro, antes dela explodir, era 1,1. A pressão de fora era 1. Então, a pressão de fora era menor. Assim que explode, você iguala as pressões, porque você restabelece o equilíbrio. Então, a pressão de dentro fica igual a de fora, que é o valor da pressão atmosférica. Assim, após a expulsão da planta, o valor da tampa, o valor da pressão passa a ser 1 atm, já que foi estar restabelecido o equilíbrio, ok? Fechamos aqui exercício desse módulo 7. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.